A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Eu vou logo avisando que hoje nós vamos falar da bola peluda do Ron. Então, se você não pode ouvir coisas desse teor, não escute esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o último capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Novo Correio Coruja. Vocês já sabem que os nossos episódios levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe o que vão arrumar para ser o professor de defesa contra as artes das trevas no ano que vem, boa leitura. Mas depois você volta aqui, tá? Eu sou o Junior Code e eu vou falar pra vocês que eu nunca mais vou pedir nenhum doce que tenha chocolate. Eu estou aqui enjoadíssimo com ela, Luísa Zanferdini. Muito aplicada, ela tirou 320% na sua prova final de estudo dos trouxas. É pra mostrar o quão trouxa eu sou. Amiga, você mandou bem na trouxitude. Também estou aqui com ela, tão indignada. Tá vociferando em falsete. É isso mesmo, Larissa? É isso. Eu tô muito desapontada porque eu perdi uma ordem de Merlin. E aí eu tô assim, ó, a própria Melody. Se eu fosse vocês, eu teria cuidado com essa pessoa, viu? Ela é meio desequilibrada. E na nossa conversa de hoje vai ter saída dramática. De quem, hein? Vai ter muito chocolate, vai ter pet novo. Quase tem uma ordem de Merlin, tem barraco, tem um fim do ciclo, gente, com esse capítulo que o nome já fecha bonitinho, deixando tudo bem redondinho. Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou então mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedbacks sobre os nossos episódios. Para entrar, é só acessar no endereço t.me/o Grupo Elefante. E agora, chegou a hora do nosso duelo de resumos. Aquele momento esperado que a gente aqui, né, fica se fazendo de bobo pra vocês, para o seu divertimento. Baseado na conversa que a gente tava tendo nessa época lá no nosso grupo do Telegram, eu resolvi quebrar um pouco aqui as tradições. Geralmente o host não participa do duelo, mas eu falei, quer saber? Faz tanto tempo que eu não participo nesse negócio que eu acho que eu vou querer entrar. Então, diferente de sempre, do tradicional, né, que o host julga os dois participantes, hoje eu vou tentar entrar nessa competição. E aí, vamos tirar quem dessa vez pra julgar? Eu vou julgar, gente. Eu preciso de uma folga. Porque eu não aguento mais me humilhar nesse resumo, entendeu? Poxa, amiga, mas se você ficasse, ia ser duas Sonserinas, nem ia ter como a Sonserina perder. É verdade. Mas eu não tenho a mínima condição, Code. E olha aí, vai ser choque de monstro, né? Sonserina com Grifinória, né, Luísa? Corvinal. Descobrimos também que não só de Grifinórios e Sonserinas, né, faz o fã do Harry Potter. A gente tem bastante ouvinte da Corvinal e da Lufa-Lufa também. Então vocês já conhecem como é que é o esquema, né? Os dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão, escolher um tópico para começar a conversar sobre o capítulo, e ganha quem conseguir fazer o melhor resumo. Em tese é o resumo completo, mas ninguém consegue. Então o melhor resumo do capítulo em até 30 segundos, tá? Menos pior. O que passa do segundo parágrafo. A gente vai jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Luísa, você quer par ou ímpar? Eu quero par. Então vamos ver. Deu ímpar. Eba! O Code pode escolher se ele vai começar ou se ele vai dar as honras de iniciar o resumo pela Luísa. Quando eu olhei essa nossa pauta e eu vi que ela parece ser muito... Esse capítulo é muito maior do que eu imaginava. O medo veio e eu vou estar, né, arregando e pedindo pra minha amiga Corvinal começar. Ai. Tá preparada, Luísa? Tá. Fazer o quê? Nossa, nunca estive menos preparada. Mas tudo né? bem. Ninguém nunca tá. Então, Luísa Zanferdini, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Novo Correio Coruja em 3, 2, 1, vai. O Harry e a Hermione voltam correndo lá pra ala hospitalar. Aí eles encontram o Dumbledore. Não, mentira, no meio do caminho eles encontram o Pirraça. Aí depois eles encontram o Dumbledore, ele tá quase trancando a porta, mas não tranca ainda, deixa eles entrarem. Aí eles entram, o Dumbledore tranca a porta. Aí o Rony acorda e fica tipo, o que tá acontecendo? Aí os meninos explicam pra ele. E aí, depois, eu não lembro mais o que acontece. Espero que seja acabou no meu tempo. E acabou. Socorro.
Parabéns, Luísa, você resumiu 10% do capítulo. Então, Muito bom, parabéns, foi muito horrível. Muito bom, Luísa. Vamos manter o quê? As esperanças, né? Porque ainda tem outro resumo. Então, Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Novo Correio Coruja em 3, 2, 1, vai. Momento Dark, né? Tem o Hermione e Harry 2 voltando e encontrando com o Dumbledore na porta da hospitalar. Eles passam pelo Snape de relance. Tem um show do Snape. Tem o Fudge puto que não conseguiu prender o Black. Aí o Lupin vai embora. O Harry fala com ele. O Lupin fala pela 59ª vez que o Harry tem a cara do pai e os olhos da mãe. O Dumbledore conforta o Harry dizendo que ele adiantou sim o que ele fez. O Harry tá festejando. Parabéns. Poxa, nem consegui falar do novo Correio Coruja do nosso bichinho que vai aparecer. Bom, não é clubismo, né? Mas eu acho que o Code foi um pouco mais longe. Eu consegui fazer 25%. Talvez. Eu achei também que Code acho que os dois mantiveram uma calma, assim, impressionante, que eu nunca consegui manter em nenhuma das vezes que eu competi. Amiga, se você soubesse como minhas pernas estão tremendo aqui conforme eu tô falando, você... Mas eu acho que existe uma habilidade muito admirável você conseguir manter o nervosismo na perna e não passar pra voz. Eu queria ter essa habilidade, entendeu? Mas beleza, então eu acho que, né, eu vou declarar o Code vencedor. Ponto pra minha casa. Ai, que pena. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Depois de salvar Bicurso e Sirius, Harry e Hermione voltam correndo para a aula hospitalar e confirmam a Dumbledore que a missão foi cumprida. Snape não se conforma com a fuga e se descontrola, enquanto o ministro da magia se preocupa com os jornais do dia seguinte. Lupin pede demissão, mas antes de partir devolve a Harry a capa da invisibilidade e o mapa do Maroto. Na viagem de volta para King's Cross, uma mini coruja aparece na janela da cabine do trio com uma carta de Sirius, que traz boas notícias, um formulário que autoriza Harry a visitar Hogsmeade e a oferta de que Ron fique com a coruja como compensação pelo sumiço de Perebas. Code, como é que você vai escolher iniciar essa discussão? Então, amigo, eu quero começar essa discussão com o meu sitcom favorito, né? Que é o Show de Severus. Né? O momento em que... Ai, o meu também. Gente, eu amo que nesse capítulo ele tentou desfazer a credibilidade do Harry e dos outros meninos lá pro Fudge, e ele se fudeu. O feitiço voltou contra o feiticeiro, entendeu? E quando eu puder estar utilizando essa expressão em Harry Potter, eu vou estar utilizando. Então é isso, gente. É muito delicioso. Esse é o meu momento. O Snape falsete, gente. Eu tinha esquecido do falsete. O falsete é um detalhe que eu também não lembrava. Eu consigo imaginar, a gente estava conversando sobre isso, né? Eu consigo imaginar ele gritando, o Alan Rickman, né? Se descontrolando e tal. Mas eu não consigo imaginar ele, tipo, fazendo um falsete, gritando fininho, sabe? Não, isso não entra na minha cabeça. Sim, eu acho que o próprio Alan Rickman, né? Ele tem uma atmosfera um pouco diferente. Aliás, bastante diferente do... Como a gente já falou algumas vezes do Snape dos livros. Mas de vez em quando ele tem algumas coisas que tiram ele do sério. E isso aqui é uma coisa que tira ele do sério, né? Acho que toda essa história dos marotos e essa história, enfim, do próprio Harry, né? Que espelha o pai dele, é uma coisa que ele não consegue manter o taciturno, vou te matar com o meu olhar. Eu acho que eles colocam esse tipo de descrição também para os pais que vão ler para os filhos, né? Para eles poderem fazer uma interpretação mais... que prenda mais a atenção das crianças, eu imagino. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Mas faz sentido, principalmente porque esse é talvez o último livro mais infantil, né? Sim. Tipo, que ainda tem um tom um pouco mais voltado pra tipo, mais jovens, assim. No quarto livro já começa a ficar um pouco mais pesado. Eu acho que é o último livro que os pais vão ler pras criancinhas, né? Antes de dormir. Depois elas começam a ler sozinhas. Sim. Eu acho legal que tem um momento, né, que acho que a Pomfrey tá lá na aula hospitalar e ela fala assim, vocês ouviram isso?
E é o ronco de fúria do Snape. Aí a Lia traduziu o rugido como ronco de fúria. Eu fiquei imaginando como é que é o ronco de fúria. Uma pessoa que tá dormindo e tem um pesadelo. Mas eu acho que deve ser uma coisa... Eu sempre imaginei uma coisa meio tipo uma tempestade, sabe? Quando começa a trovejar, tipo, muito longe, assim. E aí parece um ronco muito longínquo, assim, sabe? Tipo, eu imagino que a gente que nesse momento ali ele só tem escutado, tipo, uns barulhos muito loucos vindo de longe, assim, só tipo. E é meia-noite e pouco, né? Então, tipo, o castelo tá todo dormindo e. Ela fica assim, pelo amor de Deus, se controle, homem. Eu acho muito legal essa história, essa cena, que eu tava reconstruindo como é que era na minha cabeça a ideia da Hermione e Harry voltando, enquanto o Snape e o Fudge estavam saindo da enfermaria, né? Eles estavam saindo da enfermaria em direção à Torre do Black, que iria acontecer, né, a execução, e os dois estavam com sangue nos olhos pra ver isso acontecer. Então, respondendo ao que estavam discutindo nos episódios anteriores, eu acho que sim, o beijo aconteceria em Hogwarts mesmo. Sim, parece que sim. E tipo, parece que eles queriam testemunhar, acho que o Snape faria questão, sabe, de ver enfim, a alma do Black saindo pela boca dele. E teoricamente seria mais seguro, né? Do que dar outra chance pro Black fugir. Acho que eles tentariam meio que garantir que ele não fosse escapar de novo, né? Amigas, tem uma coisa que eles não fizeram, foi garantir que ele não escapasse. Não, tipo, acho que essa foi a única coisa que eles pensaram pra garantir, assim. Tipo, não, vamos trazer os dementadores aqui, que aí ele não foge, mas... deixa a porta aberta mesmo. Tudo bem. Nesse percurso, né, o Harry quase dá de cara esbarram com o Snape. Inclusive consegue escutar uma parte da conversa. O que foi de fala mesmo nessa hora? Ele tá falando que, tipo, talvez eles queiram entrevistar o Snape. Isso aí. Então, tipo, já foi prometido pra ele a Ordem de Merlin, né? Lá, o negócio, e eles estão, tipo assim, como é que vai ser os detalhes? O Profeta Diário amanhã vai ter Não vejo a hora de contar pra todo mundo que eu capturei o Black finalmente, né? O Profeta Diário vai explodir das notícias. Mal sabe ele, né? Que o Profeta Diário vai explodir com as notícias, mas contra ele. E nesse caminho, né? Tem uma coisa meio bizarra que o Snape fala, né? Que, tipo, quando eles estão indo executar o Black, ele ainda fala assim: espero que o diretor não crie dificuldades. Tipo, imagina assim ele falando: esse tomara que esse velho não meta o bedelho dele nessa história de novo. Não meta esse nariz quebrado onde ninguém chamou. Não, o Snape não ia falar assim do Dumbledore. Eu acho que ele bem falava, tipo assim, debaixo do chuveiro, sabe? Esse velho filho da puta, que ódio. E não vai depois de todas as patadas que ele deu, né, nesse Snape. Mas eu acho que espero que ele não tenha dificuldades, ele meio que mostra o quão importante é a execução do Sirius pra ele, sabe? Tipo, e o quanto que ele tá realmente ele meio receoso de que o Dumbledore vai fazer alguma coisa que não deixe ele ser executado, assim. Mal sabia ele, né, que ele fez. Sim. Porque, inclusive, eu posso até estar errada, mas se eu não me engano, essa é a única, ou provavelmente uma das únicas vezes, que o Snape fala mal do Dumbledore, tipo, pelas costas, assim. E pro Fudge ainda. Tipo, pra uma pessoa importante, assim. Então... Eu nunca reparei. Eu acho que porque, tipo, nas memórias dele, tem muitos momentos que ele joga umas verdades na cara do Dumbledore, assim. Ele deve estar naquela situação assim, esse aqui é o meu momento, eu finalmente vou ver a justiça acontecer. Sim. Entendeu? Por tudo que aconteceu. Não só quando eu era adolescente tentaram me matar, mas quando toda essa questão da Lily também. Então, tipo assim, ninguém me segura. Eu espero que ninguém se meta. Esse velho não se atreva. E a cara do Dumbledore, né? Tipo, o Snape conhece o Dumbledore. Ele sabe que a cara dele é aprontar alguma aqui, né? Uhum. Que de fato ele faz. Isso, e que ele faz a menor questão de esconder depois, né? Extremamente. Exatamente. Mas por falar em fazer justiça, uma coisa que eu tava pensando quando eu tava lendo esse capítulo é porque nesse percurso aí, o Harry e a Hermione do futuro, né? Que agora eu não sei, já é passado, presente, enfim. O Harry e a Hermione da segunda timeline, eles quase esbarram com o Pirraça, né? E o Pirraça tá, tipo, vindo, gargalhando, ele tá, tipo, muito feliz. E aí, quando eu tava lendo o capítulo, eu pensei o seguinte: será que ele fica alterado, assim, tipo, muito feliz e meio excitado, assim, com coisas do tipo uma pessoa vai ser morta, como é o caso dos dementadores, que eles ficam meio ouriçados? Só que aí depois, quando eu tava montando a pauta, quando eu tava mexendo aqui nos tópicos, eu fiquei pensando o seguinte: será que ele já tinha, na verdade, era visto que o Sirius tinha fugido e ele tava rindo porque, tipo, ia virar um caos? Nossa!
Quem constata na hora que ele pode estar assim por conta da execução é a Hermione, né? Ela diz, ele deve estar assim por causa da ideia de alguém Sim. ser executado, mas ela pode estar errada, né? E como eles acabaram de soltar os Sirius, é bem possível que o Pirraça já tenha visto, né? Isso só me faz me deixar ainda mais puto com a segurança do mundo bruxo. Porque assim, porra, custava deixar um fantasma lá na sala com ele, sabe? Tipo, rapidinho ele atravessava assim a parede e falava, ei, o cara fugiu. Um poltergeist, alguma coisa. Eu acho que é um pouco dos dois, assim. Ele gosta de ver caos e, sabe, dedo no cu e gritaria. E ele talvez tenha visto o Sirius. Gente, fugindo imagina, mesmo. isso é uma coisa que dá muito assunto pra tabloide, assim, sabe? Então acho que o Pirraça deve se amarrar numa treta. Ele deve gostar daquele jornal que só tem então. violência, sabe? Agora, é muito castigo, né? Todo episódio que o Pirraça aparece, onde estou, aqui eu mesmo. E o que vocês falaram da segurança, de Hogwarts ser meio falha. Eu lembrei da parte que o Dumbledore vai lá e tranca os meninos na ala hospitalar. E, convenientemente, um pouquinho antes dele trancar, o Harry e Hermione, de não sei mais qual timeline, encontra ele lá e dá tempo deles entrarem. E aí eu fico pensando, tipo, eles só trancaram a porta. Era simplesmente alguém fazer um rumor ali e trancar de novo, que tava tudo certo. Sim. Mas, aparentemente, ninguém pensou nisso. Não, e o grande argumento, né, tipo, depois quando o Snape chega gritando e tal, tipo, não, que isso, você tá doido, eles estavam trancados aqui, não é como se todos eles tivessem varinhas que abrem portas. Ou, enfim, Exatamente. poções que possam fazer você duplicar o seu corpo, enfim, mil tem e uma qualquer outro oportunidades recurso, diferentes né? E no filme, nessa cena, o Dumbledore se finge de sonso, assim. No meu entendimento de quando eu assisto, eu sempre acho que ele tá meio que zoando, assim, com os meninos. Tipo assim, do que vocês estão falando? Meio que Fazendo fingindo egípcia. que não viu, sabe? O que vocês acharam quando vocês viram? Então, eu odeio tudo nesse filme, né? Então eu não consigo falar assim, acho legal, porque eu não acho legal. Esse filme destruiu a minha adolescência. Eu tenho memórias... Ai, que pesado, que triste. Eu tenho memórias muito vívidas do momento que eu fui assistir esse filme. Eu lembro da roupa que eu tava fantasiada de aluna Sonserina. Eu fiz minha roupa pra assistir esse filme, porque esse era meu livro favorito. Ai, que lindo. E eu cheguei lá e eu assisti aquilo. E eu saí, eu olhava assim pra minha melhor amiga e falava, cara, o que tá acontecendo? Então, assim, eu odeio tudo naquele filme. Tipo assim, Eu só acho que eu te um filme. fiz, cara? Eu só acho um filme bonito visualmente, assim. Tipo, eu acho que ele conseguiu dar um aspecto mais dark, assim, pra Hogwarts, que eu acho interessante, assim. Mas eu acho, inclusive, melhor nos próximos filmes, sabe? Tipo, como que aproveitaram e como que isso foi readaptado nos próximos filmes. Nesse filme eu acho até meio forçado, assim. Eu acho que ele tem uma estética Tumblr muito forçada, assim. Amiga, a estética Tumblr também vai acontecer nos filmes subsequentes, né? Pois é, mas eu acho O que ela Enigma do vai, Príncipe, tipo... por exemplo. Mas Enigma do Príncipe eu gosto. Cancelamentos É que tudo muito vem, né? bonito Deixa chegar o momento do Enigma do Príncipe e aí vem meu cancelamento. Eu gosto da direção do Cuarón, eu também acho que eu acho que ele teve boas escolhas em alguns casos, mas em outros casos não, e tipo, esse caso aí também pra mim não faz o menor sentido, acho que ele só queria deixar uma coisa meio gratuita de, tipo, olha como o Dumbledore é gaiato, tipo, de repente como não vão fazer a cena lá da gaiatice dele depois, vamos mostrar que ele é gaiato aqui. Agora, uma coisa que eu vou passar meu paninho aqui, mentira, não é uma passagem de pano não, mas é porque assim, eu adoro essa cena do show do Snape, né, do sitcom do Snape. A verdade é que ele não errou que tinha dedo do Potter, né, ele tava certo, realmente tinha vários dedos do Potter. A JK adora essas coisas, né? Ela adora falar uma coisa assim que, tipo... você acha que não é, mas no final é, e não sei o que. Nesse capítulo mesmo, né? A gente vai ver, por exemplo, que foi que a Hermione tava certo o tempo todo de que o Sirius tinha mandado a Firebolt pro Harry. Sim. Mas, né? Não pelos motivos que você imagina. Mas é como eu te disse, Lari, eu acho que o Snape mereceu, tá? Ele had it coming, porque ele fez a cabeça de todo mundo de que os meninos estavam doidos, que eles estavam não sei o que, agora olha só quem que ficou doido, né? Eu nunca vou concordar com isso. Nunca vou concordar com isso. Acho que a gente discutiu acho isso extensamente nos últimos episódios.
Mas eu acho que... Eu não tô falando que eu acho que ele fez de boa fé. Mas eu acho que ele realmente acreditava no que ele estava defendendo ali. Então, esse gaslighting aqui que ele sofre, do Dumbledore ainda por cima, eu fico assim, gente, é muito, sabe? Porque não é possível que o Dumbledore não podia... não sei. Não sei se tinha um jeito ali do Dumbledore adiantar, pelo menos, o tópico dessa reunião pra ele, assim. Nada, mas ele se eu diverte, acho ele faz de que- propósito. Então, esse que é o problema, olha que filho da puta. Olha aí, Igor. Eu tenho a minha teoria de que o Dumbledore falou pro Snape meio que sem ninguém perceber, assim. Tem uma parte aquela parte que o Dumbledore fala: não sei que você esteja sugerindo que Harry e Hermione sejam capazes de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E eu acho que aqui ele dá o recado pro Snape. De tipo assim, parça, sim, tem dedo do Potter. Abaixa as suas... A bola, menos. Abaixa a bola, Depois a gente Abaixa a conversa. varinha. Eu acho que assim, eu acho que essa cena aqui, e aí tem até acho que é logo depois que ele fala, que o Dumbledore fala isso, que tipo, o Snape ficou olhando pra ele, tipo, com muito ódio. Fala que os olhos do Dumbledore cintilaram, assim, e sempre que o olho do Dumbledore cintila, eu falo, velho, esse homem tá falando alguma coisa com alguém. E aí, eu acho que nesse momento ele pode ter falado, tipo assim, olha, eu vou te explicar. Então a gente tinha conversado, acho que em outros episódios, se o Dumbledore teria falado pro Snape sobre a questão do Sirius entre o final do terceiro livro e o final do quarto livro, né, que é quando o Sirius aparece lá na aula hospitalar como cachorro e se transforma. E eu acho que ele falou sim. Tipo, eu acho que o Snape... Enfim, a gente vai chegar nessa discussão lá no quarto livro, mas eu acho que ele só não tava esperando encontrar o Sirius ali. Até porque senão o ódio que ele tem do Sirius ia se manter, né? Tipo... Ele ia dar uma reação proporcional a essa, né? Ele ia fazer outro showzinho, provavelmente, se ele visse o Sirius assim, tipo, do nada. Se nada tivesse... Ainda achando que ele era culpado, né? Eu nunca... Pra te falar a verdade, eu não tinha parado pra pensar que, tipo, isso era uma cena do Dumbledore pro Snape, tipo assim, amado, hello, vira tempo... Né, porque eu também não sabia se o Snape sabia, né, porque aparentemente é uma coisa muito secreta, que só a Minerva, o Dumbledore e a Hermione sabiam. Não sei se o Snape sabia, eu acho que ele deveria saber. E ele tem como descobrir as coisas, ele é agilmente, enfim, várias coisas assim, né? Eu acho que essa frase dá a entender que ele sabe sim. Eu acho que ele sabia também. Mas mesmo que ele não soubesse que existia um vira-tempo em Hogwarts sob a chancela do Dumbledore, ainda assim ele poderia só dizendo, tipo assim, amigo, existem vira-tempos no nosso mundo, você sabia disso? E tipo, eu sei disso e tá tudo bem, então você se comporte, né? Então acho que pode ser também as duas coisas, mas eu gosto mais da teoria de que, tipo, o Snape já sabia que a Hermione tinha um vira-tempo, e aí ele falou assim, hello, conecta os pontos aí, né? Abaixa um pouquinho a sua raiva, você tá um pouco alterado, você está exaltado, aí você... O que eu acho mais curioso desse momento, na verdade, dessa discussão, é que, tipo assim, pode ser que ele sempre soubesse, é provável que ele soubesse, porque, afinal de contas, ele era professor, né? E eu acho que é de bom tom que os professores saibam que os alunos deles estão usando viagem no tempo. Embora nada de bom tom, né, encaixe em Hogwarts, mas eu imagino que sim. Mas o que eu acho curioso é que, tipo assim, o Dumbledore fala isso na frente do ministro, e foi o ministério que autorizou que esse vira-tempo estivesse lá. Então eu acho mais curioso, tipo, o Fudge não falar, tipo... Porque quando o Dumbledore fala isso pro Snape, ele fala, não é só ele não tá só falando, ele tá, tipo, dando um recado. E é o que a gente, pelo visto, o Snape entende. Tipo assim, tá, vou calar minha boca, ainda te odeio, vou te matar um dia, e vou mesmo, mas... eu vou ficar quieto aqui e vou embora. Porque eu não tenho mais o que discutir. Só que como que o Fudge fala assim, peraí, mas tem um jeito sim. Inclusive ele tá aqui, eu autorizei, eu assinei essa merda. Então como é que ele não se liga, né? Só porque ele é muito burro, Realmente. Né? Não, o Fudge é um estúpido total. Enfim, o que dizer desse homem? Não faz sentido nenhum. Então, gente, já que a gente teve vários exemplos, né, do Dumbledore sendo... não diria nem dissimulado, o contrário de dissimulado, né? Sendo explícito e extremamente show-off na sua gaiatice. Qual que seria o nome que a gente daria pra ele? Ele seria o Debochador? Seria o Debochalvo? Eu acho que Debochalvo é mais sonoro. Pode ornar. Aí, pra fazer a trilogia perfeita, né? Que é a Hermionda, Debochery e Debochalvo. A gente tem que achar um pra todos os personagens, né? Porque todos eles têm seus momentos de deboche. O seu momento vai chegar, Snape. Ele já é o Deboshape, não é? É verdade, ele é o Deboshape. Não sei. Mas eu digo o seu Mas momento gostei. de, enfim, de poder... Brilhar. Das coisas. Brilhar.
É isso aí. Falando no Fudge, ele não tem nenhuma consistência, né? Ele é extremamente incoerente em todas aquelas frases e andares e tudo mais. Os seus jeitos, fala. Gente, vocês já repararam que a gente cita esse meme todo episódio? Daqui a pouco tem BBB de novo. Olha aí. Pois é, gente. Então, o Fudge, ele é tão incoerente, tão inconsistente, né? Que 2 minutos atrás, né? Como é que é aquele meme? Fudge às 11h59... dizendo que vai dar um prêmio da maior condecoração bruxa pro Snape. E em meia-noite ele diz o quê? Cuidado com esse cara que ele é meio doido. Exatamente. Eu acho que é o modus operandi da sociedade bruxa, né? Ninguém é consistente, ninguém faz sentido nessa sociedade. Eu acho que, assim, obviamente a gente vê claros problemas, né? Que resultam disso. Imagina. Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que todo mundo é livre pra fazer, tipo, absolutamente tudo que quiser. Inclusive, Então é usar o interessante tempo, também, né? Agora, eu fico pensando 2 coisas, assim. Primeiro, é que nesse momento de ataque, o famoso ataque de pelanca do nosso querido Severo Snape, 2 coisas me vêm à cabeça. A primeira coitada da Madame Pomfrey, né, gente? Ela não tem 1 minuto de paz. Ela só queria acordar de manhã, fazer o trabalho dela, sabe? Cuidar das crianças. Mas ninguém deixa. Que inferno. Eu acho que o período que o Harry tava em Hogwarts foi o pior período da vida dela. Sim. Eu fico imaginando ela, sabe? Não sei se vocês assistem Avatar, mas tem um cara lá que é o cara dos repolhos. Aí toda vez que ele vê o Avatar, o Avatar dá um jeito de derrubar os repolhos dele. Ele fala, de novo, meus repolhos! E tipo, a Madame Pomfrey deve ser isso com o Harry. Tipo, esse menino já tá aprontando de novo, caralho. Coitada, cara. Ela só queria cuidar das crianças, sabe? Dar chocolate pras crianças. E a outra coisa que eu fico pensando é que, tipo assim, chega, né? Já deu. Porque vocês sabem que eu amo essa pessoa, porém, tudo tem limite, né, gente? Já deu, já gritou, já falou a frase icônica do capítulo, agora vamos pra frente. Mas o Fudge, coitado, ou Fudido, como o Fudge gosta de chamar, ele tá nervoso. Primeiro ele tá ansioso, né? Ele quer contar pro Profeta Diário que ele capturou o Sirius Black. Ele não, né? Ele já vai começar pegando crédito pelo trabalho dos outros. Mas depois... Não era nem pra ele estar em Hogwarts, assim, tipo, pra começar a história. Ele foi presenciar uma execução de uma criatura que, tipo, o que o Falcon Ministro da Magia tem a ver com a execução de uma criatura. Aí ele... Será que ele odeia o Hagrid secretamente? Parece que sim. Então ele bebe com o Hagrid, né? Finge dar na frente dele que ele é amigão dele, mas por trás, ó, todo ano tem batida de... Ele bate o cartão dele de poder com o Hagrid. Nossa, pior que é todo ano mesmo, né? Sim. Tô pensando aqui no 4º ano. Não, se bem que no 4º ano não é ele que faz nada com o Hagrid, mas também não ajuda, né? Mas, tipo assim, coitado, ele começa o capítulo ansioso para informar o Profeta Diário e termina o capítulo ansioso porque, meu Deus, eu tenho que informar o Profeta Diário do meu fracasso, né? Que delícia. E ainda no meio do caminho ele sugere que o Sirius podia ter aparatado pra fora de Hogwarts. Nossa senhora. Não. O que não faz o menor sentido. Não é possível. Realmente só a Hermione que leu essa merda desse livro da Hogwarts Que na história. Nem o ministro, cara. Gente. Ninguém sabe disso. Olha, eu acho que eu vou ser muito generoso agora nesse momento. Eu vou dizer assim, pode ser que ele esteja pensando, o Sirius Black é um bruxo das trevas tão poderoso que ele consegue aparatar em Hogwarts. Porque não é possível que o ministro da magia... Não, gente, eu vou sair aqui um pouquinho, dá licença. Eu acho que o Fudge é muito sem noção mesmo. Ele não... Pois é, porque ao mesmo tempo que acho que pode até fazer sentido ele, tipo, pensar, nossa, não, porque o Black é um bruxo fodão, não sei o quê. Ao mesmo tempo ele subestima muito a magia, tipo, ele realmente se convence que os meninos não fizeram nada porque tinham trancado a porta. Verdade. O Sir Black é um bruxo das trevas tão fudidão, mas não deixou ninguém cuidando dele, né? Desgraçado. Não faz o menor sentido. Assim, a gente olha pro mundo bruxo, a gente olha como é que também as nossas autoridades, né, resolvem os problemas ou não resolvem os problemas na nossa vida, então a gente também pensa que não tá muito diferente, não. É isso que temos, infelizmente, figuras de autoridade que não sabem o que estão fazendo. Né, parece que ele não entende nada de magia, o Fudge. Ele acho que a única coisa que ele sabe fazer é sonoros. Sonoros e transfigurar o negócio lá na sala do primeiro-ministro trouxa pra convencer que ele é bruxo. Verdade. Só isso. Mas eu acho que o Fudge, às vezes, ele é, tipo, a definição de clueless, sabe? Tipo, ele não faz a mínima ideia do que tá rolando.
Sim. Então, tipo, quando ele vira e fala assim, por exemplo, né, sobre o ataque lá dos dementadores e tal, ele fala, nunca sonhei que tentariam executar o beijo de um garoto inocente. Amado, sério? Como é que você nunca sonhou que criaturas das trevas que querem comer almas iriam tentar comer uma alma? E tipo, e não somente isso, mas ele sugere colocar dragão nas portas de Hogwarts como se porque o fosse dragão jantar vai alguma saber coisa. distinguir, né? Como se fosse uma ideia melhor. Nossa, gente, é absurdo, assim. Ele não tem a menor noção real. Uma coisa que me intriga um pouco é que, assim, vocês viram, né, como é que o Snape estava quando descobriu que o Black fugiu. Tadinho. Mas o Fudge, ele só fica tipo, puta merda, vou ter um trabalhão com o jornal e tal. Enfim, cuidado aí com esse cara, não sei o que. Ele não parece dar ter uma reação assim, tipo, puta que pariu, mais uma vez escapou, entendeu? Tipo, pra ele é como se fosse, sei lá, uma sexta-feira. Ele não reage como se ele tivesse medo do Sirius estar solta, né? Uhum. Ele tá pensando mais no inconveniente dele ter fugido. Tipo, ele pode estar em qualquer momento, em qualquer lugar, cara. Tipo, as próprias crianças podem estar correndo perigo nesse momento. Se ele fosse de fato, né? O que eles acham que ele é. Sim. Tanto que no ano seguinte ele nem fala mais no Sirius. Tipo, é como se nada tivesse acontecido. E aí ele só vai lembrar quando o pessoal foge de Azkaban. Eu acho que a gente só volta a ter notícia direito do Ministério em busca do Sirius no 5º livro, quando falam que o Kim é o responsável que o Kingsley, né, é o responsável por procurar o Sirius, e ele fica dando pista falsa. E tipo, no 4º livro a gente só fica tipo assim, o Sirius deixa umas pistas falsas ali, aí fulano acha que ele tá em tal lugar, não sei o que. Nada acontece feijoada. Exatamente. Nada acontece Copa Mundial de Quadribol. Exatamente. Nada acontece pudim de rins. Que nojo. Falando em dementadores descontrolados e tal, tem uma hora que eu diria que é uma relia do livro, em que o Fudge, né, ele fala assim, eu nunca imaginei que esses dementadores, não sei o que lá, o Harry, descontrolado. Tipo, claramente eram os dementadores que são descontrolados, né? Só que acho que a Lia leu um pouco rápido e traduziu como se o Harry fosse descontrolado. Eu vou segurar a mão da Lia e puxar ela aqui. Eu acho que foi um erro de revisão, porque bastava pluralizar ali e corrigir, entendeu? Porque, tipo, tá assim, completamente Por isso que eu disse que pode ter sido rápido, Se fosse completamente descontrolados, a gente já saberia que eles estão falando dementador e não é. Chega de Fudge, chega de chocolate. Pra quem não sabe, Fudge é um tipo de chocolate em inglês. Sim. Um tipo de chocolate não, né? Uma sobremesa que leva chocolate, tipo um brownie, tipo né? um brownie, né? Eles comem tanto chocolate nesse livro que eu fico me perguntando como é que nenhuma criança teve uma caganeira. Ô Luiz, mas não é teve, possível. mas é porque aí eles usavam o método antigo de cagar e limpar ali com a varinha na hora. A Madame Pomfrey, ela tem um remédio anti-caganeira. Ela dá 2 barras de chocolate e uma poção anti-caganeira. Gente, mas aqui, olha lá quem me vira na esquina. Quem que tá festejando com a lua em seus olhos? É o Hagrid, né? Roupas de águas marinhas, no caso uma toalha. É ele mesmo. Rubio. O Rubio, que tava Jeito de festejando. malandro. Gente, ainda falei com a magia toda a alma. Gente, perfeito. Lacrou, Larissa. Ele chega com a dança possuída. Agora chegando a gente. Chega. A gente podia ter pensado nisso antes pra não fazer freestyle. No caso, ele legal. chega sem o bicho, sem o bicuço, porque ele está aqui, né, se perguntando o que aconteceu com o bichinho que escapou. Tá feliz, tá comemorando, deve ter bebido todas, né, que a gente até vê um relance ele subindo com uma garrafa de alguma coisa lá pro castelo. Mas, né, vocês imaginam assim uma festa do arromba, né, ele lá peladão na casa dele, escutando as esquisitonas. Isso foi muito específico. O Hagrid é um cara que eu acho que ele sabe viver, sabe? Tipo assim, ele gosta de uns bichos muito doidos, aí ele vai lá e pega. Aí eu peguei o bicho, adotei mesmo. Ele não faz igual a Larissa Manoela, que devolve, sabe? Ele cuida. E aí, eu acho incrível, assim, ele bebe, fica bêbado e tem que jogar balde d'água fria na cabeça. Eu acho incrível. Eu amo essa cena. Uma pessoa que sabe viver assim, vive muito melhor. E o engraçado é você imaginar o quão difícil que deve ter sido pro Harry, né, pra Hermione e pro Ron terem que tipo, escutar tudo isso, toda a comemoração dele, né, de que o Bicuço escapou, dizendo assim, jura? Poxa, que legal! Sério? Eu acho que isso faz parte também de deixar o Hagrid ter uma reação muito genuína dele. Tipo assim, o Bicuço escapou sozinho, né? Olha só, né? Então ele não ficou bravo com o trio por eles terem... um bicho não, bom. né? Com o Harry e Hermione. Acho que foi mais por isso mesmo. Com certeza. Agora, tem uma coisa muito curiosa nesse diálogo deles aí,
Que é o fato de que quando ele fala, né, que o Bicus fugiu e tal, ele vira e fala assim, fiquei preocupado do Bicus ter encontrado com o Lupin, mas o professor falou que não comeu nada essa noite. Gente, esse diálogo é tão bizarro. Porque assim, beleza, um lobisomem é um bicho bem grande, né? Uhum. Mas ele estava com uma fome que ele podia comer um cavalo. Poderia comer um hipogrifo. Inclusive, existe essa expressão, né? No mundo bruxo, eles não falam comer um cavalo, falam comer um hipogrifo. Olha aí. Eu lembro de algum personagem falando isso. Não lembro se é o Ron, deve ser, né? Cara do Ron. Mas aí, tipo, ele fica com medo do... Tem várias coisas bizarras nesse diálogo. Primeiro, ele acha que o Lupin comeu o Bicus. Depois, ele foi até o Lupin e falou, oi, então, você comeu alguma coisa essa noite? De repente, assim, arrota aqui perto de mim pra eu ouvir um negócio. Só pra eu sentir um cheirinho, ver se não tem um cheiro de frango cru. Arrotando pena. E aí o pior de tudo é que o Lupin respondeu, falou, não, essa noite foi zerado, rolou tô com nada. fome. Que jejum. Será que o Hagrid sabia desde o começo que o Lupin era lobisomem? Eu acho que não. Eu acho que ele sabia porque eu acho que o Hagrid é uma figura que ele tá ali espreitando, não sei o quê, mas ele tava ali quando tudo tava rolando. Como é que esse homem era guarda-caça enquanto o Lupin estudava em Hogwarts e era levado todo mês pra Casa dos Gritos e ele nunca viu isso? Não sabia de nada, não era informado, eu acho. Faz sentido. Pode ser, é verdade, faz sentido. Mas assim, inclusive esse assunto entra todo, né? O Lupin entra nesse assunto porque supostamente o Hagrid está dando a notícia pro trio de que o Lupin é um lobisomem, né? Tipo, vocês não ouviram? O Lupin é um lobisomem. Menina, deixa eu te contar a última fofoca de Hogwarts. Sabe quem espalhou? Larissa. Eu? Não sei não. Depois a gente chega lá. É nessa hora que eles descobrem que o Lupin foi demitido, né? Sim, porque aí não é só isso que ele informa, né? Não fala só, então, sabe aquele professor legal? Ele é um lobisomem. Ele vai também informar que ele foi demitido. E aí o Harry vai lá, né, conversar com ele, tadinho. E é uma cena bem triste, né? Apesar de ser uma cena bonita, assim, eu acho. Porque é o momento em que eles estão se conectando pelo que eles são, assim, né? Tipo, já passou o choque de descobrir que o pai dele era um animago, de saber que o Lupin era um lobisomem, ou que o Lupin era amigo do pai dele, de todo o rolê dos Sirius. Ele meio que já processou isso, assim. E aí ele vai conversar, e você vê até que parece que o tom dele, assim, pro Lupin muda um pouco. Eles já parecem muito mais amigos do que professor e aluno, assim, sabe? Verdade. E o Harry faz questão de ir lá, né? Os meninos até tentam dissuadir ele. Ele fala, dá licença. Eu lembrei agora também, no primeiro livro, quando o Harry, o Ron e a Hermione viram amigos de verdade, né? Entre aspas. Depois deles passarem pelo trasgo. E a Hermione fala que depois de passar por uma coisa meio traumática, assim, não tem como você não ficar mais próximo da pessoa. Acho que é o narrador que fala, na verdade. Sim. E aí foi meio que isso que aconteceu, né? Eles passaram por um troço bem esquisito, tudo junto. E agora eles estão mais próximos, o Lupin e o Harry. E o próximo que eles deveriam ter sido desde o início, assim, né? Caso nada tivesse acontecido, né? Enfim, de toda a filha da putagem do Pettigrew. Tipo, ele iria crescer na casa do Harry e eles ia ser o tiozão dele, assim, sabe? É muito triste esse momento, mas é um momento, né, do nosso adeus aluado. O Dumbledore não conseguiu convencer o Lupin a ficar. Vocês acham que o Dumbledore tentou insistir? Falou, a gente vai dar um jeito, a gente dá um jeito de brigar com esses pais. Eu acho que ele falou por educação, assim. Vocês acham que o Lupin falou assim, ai, Dumbledore, eu vou embora, tá? Aí o Dumbledore falou, tá, tchau. Eu acho que o Dumbledore, ele estaria disposto a comprar essa briga, sabe? Eu acho que a gente tem, ao longo dos livros, provas de que ele bancaria, sim, esse tipo de coisa. Eu acho que seria talvez uma situação bem mais complicada do que outras que ele bancou, mas eu acho que ele estaria disposto, assim como ele bancou a presença do Lupin como aluno, né? Sim, ele sempre comprou, né? Sim, mas eu acho que o Lupin realmente não quis, assim, porque eu acho que ele se sente muito culpado, sabe? Porque, de fato, o que aconteceu naquela noite ali, aquele detalhe específico, né, que foi o que desandou todo o resto, foi culpa dele, porque foi ele que não tomou poção, né? E ele é ele é a única pessoa que é responsável por aquilo ali, né? Tipo, o Snape faz a poção, mas quem tem que tomar é ele, e ele
nessa confusão, né? Porque ele olhou, aí viu lá o Pettigrew, não sei o que, no mapa. Ele acabou esquecendo, assim. E a gente entende. A gente é muito simpático ao Lupin, né? Então a gente super entende que esse tipo de coisa acontece e tal. Mas, porra, é foda, né? Porque ele podia ter matado alguém real, assim. Então, eu acho bem complicado. E eu acho até que ele, às vezes, encara isso um pouco como uma punição, assim mesmo, sabe? De, tipo, eu preciso... eu não posso sair impune disso. Eu preciso sofrer uma consequência porque eu fui negligente, sabe? Então é para além do estigma, tipo assim, eu não tô saindo só porque ninguém vai me aceitar, eu tô saindo porque eu sou perigoso e eu falhei. Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Eu acho que também não seria fácil, assim, ele ficar... porque eu acho que o estigma ia ser muito pesado. Acho que realmente ia ser muito complicado. Mesmo que ele tivesse disposto, mesmo que o Dumbledore tivesse disposto, não ia ser fácil. Então eu acho que tem um peso, assim, também, sabe? Acho que isso pesa também. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o Lupin é um cara muito... muito pé no chão com essas coisas, assim. Então eu acho que ele realmente olha e vê que ele errou, sabe? Acho que ele não tem problema em reconhecer o que ele fez de errado. Eu fico pensando assim, tipo, também o Dumbledore pode até ser até que ele não tenha assistido muito, porque ele fala assim, ninguém fica mesmo mais de um ano mesmo nessa porra desse cargo, né? Então, assim, vai, né? É melhor ele sair demitido do que sair morto. Melhor sair demitido do que sair morto, né? Que horror. E esse momento, né, que o Harry conversa com o Lupin, eles têm esse momento, né, no caso, eles só vão se ver de novo agora no quinto livro, né? É de fato um parting of ways, né? É um adeus, é uma espécie de adeus, porque o Harry inclusive aprendeu... o nome do último capítulo do quarto livro, né? Ah, verdade, que é o beginning da Roda da Fênix, né? O momento lá que eles... Ele aparece nesse capítulo final do não tô lembrado, eu acho que não. Não lembro. Eu acho que só quem tá em Hogwarts, tipo, são os pais do Ron e o Sirius, assim, tipo, de quem não é de Hogwarts. Eu acho que ele vai reencontrar com o Harry agora só realmente quando ele vai nos Dursley buscar ele, no início do quinto. Isso, junto com a Tonks. Isso. E o Moody. Mas o Lupin, tipo, imagina, né? Ele saindo assim, tipo, derrotado. Eu não consigo admitir que ele sinta que ele falhou, tipo, como total. Porque, tipo, ele sabe, eu acho que ele sabe que ele foi o melhor professor dos alunos, sabe? Então, tipo, ele tá deixando muita saudade, ele tá deixando muito, sabe, poxa, olha como poderia ser boa essa matéria, sabe? Mas eu não acho que ele sinta que ele falhou, não. Como professor? Não, como professor, tipo, falhado, assim, ele... São aquelas coisas, né? Às vezes um pequeno momento da nossa vida faz a gente achar que, sabe, que define a gente uma coisa muito grave, alguma coisa, tipo, sendo que você passou o ano todo, sabe, tomando a poção e sendo muito bom e tudo mais. Eu acho que ele deve ficar muito triste, assim, por conta da condição, entre aspas, né, dele de lobisomem, ele não poder trabalhar com isso, tipo, pra sempre, porque parece que ele gostou também, além de ter sido um bom professor, ele gostou de dar aula. Então acho que deve ser bem triste pra ele, assim, ter que falar, eu não posso ficar aqui, então eu vou embora, sabe? Até porque, tipo, não existe outra escola pra ele dar aula, né? Onde ele possa, tipo, começar do zero. E ele vai ter que dar adeus pro o amante escondido dele, né, Lari? Vai. Mas eles estão brigados nesse momento. É porque o que rola, né, que é o Snape que solta o segredinho, né, do Lupin. E aí tem até um momento que depois que o Lupin vai embora, o Dumbledore chega e começa a conversar com o Harry e tal. O Dumbledore meio que fala, tipo assim, como é que ele fala? Tipo, ele sugere que o Snape soltou essa informação porque ele tava muito chateado, que ele perdeu a ordem de Merlin. O Snape, é o Lupin que fala isso. Mas eu acho isso muito reducionista, assim, porque eu acho que pode ser que tenha tido um peso, sim, acho que faz sentido que isso tenha tido um peso, porque ele já tava pensando ali, nossa, eu vou ganhar um prêmio aqui, mó massa e tal. Mas eu acho que tem mais a ver com todo o resto, assim, eu acho que ele tá... Cara, eu acho que a gente não consegue ter dimensão do quão frustrado ele tá por causa do Sirius ter fugido. Aproveitando que você tá aqui, eu quero, inclusive, me veio uma coisa na cabeça, que é o seguinte. Nesse livro todo, várias vezes a gente tá vendo o pessoal reduzindo o Snape, como se, tipo, ele só detestasse os marotos por causa dessa época escolar e por causa daquela tentativa de assassinato. Mas a gente sabe a história toda, a gente sabe que não é só isso. Ninguém conta nada pro Harry. Você acha que as pessoas só falam isso na frente do Harry e omitem a questão
mais profunda da questão da Lily, não sei o que e tudo mais, pro Harry não saber ainda? Ou você acha que, tipo, eles realmente ignoram que, tipo, existe coisa muito mais séria pro Snape tá puto? Ah, eu acho que ninguém sabe. Ninguém sabe, só o Dumbledore sabe. É. Você acha que o Sirius e o Lupin não sabiam que o Snape tinha um crush, seja lá o que você quer chamar, na Lily Não. antes do James começar a andar com ela? Não, eu não acho nada. Eu sei que ninguém sabe. Tá lá no 7º livro. O que eles sabem, na verdade, tipo assim, eles sabem que o Snape e a Lily eram amigos em algum momento, até ali o 5º ano. Só que a partir do 5º ano, depois que eles rompem, cada um segue pro seu lado. E, tipo, isso, inclusive, eu acho que é uma evidência de que, tipo, o Snape não ficou atrás da Lily, sabe? Tipo, não ficou enchendo o saco dela depois disso. Porque eu acho que o que as pessoas de fora viram foi que eles realmente se afastaram e, tipo, o Snape seguiu a vida dele, como se fosse uma briga entre quaisquer outras duas pessoas, assim. E tanto que quando o Snape se propõe a proteger o Harry, ele exige que o Dumbledore prometa que ele nunca vai contar pra ninguém. E o Dumbledore fala, tipo assim, você quer que eu prometa que eu nunca vou revelar a melhor parte de você? Sabe? Tipo, uma coisa assim. Então, tipo, ninguém sabe, real. É o que eu diria também. Eles acham que eles eram, tipo, sentido, dois então. amigos de adolescente. Então isso justifica mesmo que todo mundo acha que seja por uma picuinha, sendo que ninguém sabe, né? Que é por uma coisa muito mais séria. Sim, as pessoas acham... tanto que no capítulo da Casa dos Gritos, logo que o Snape se revela e aí ele começa, tipo, a ameaçar o Sirius e tal, eu não lembro se é o Sirius ou se é o Lupin, eu acho que é o Sirius, que vira e fala assim... Não, é o Lupin, que vira e fala assim, não é possível que você não vai escutar a gente só por causa de um ressentimento infantil, sabe? Por causa dessa entre aspas, pegadinha que eles fizeram, essa peça que eles pegaram nele. Então eles realmente acham que o problema dele com o Sirius é por causa disso. E esse é um fator, obviamente. Mas é muito maior que isso, né? Eu tenho dificuldade de lembrar as coisas que os personagens não sabem que a gente sabe? Inclusive agora veio pra mim, sabe o quê? Aquela cena do primeiro livro que o Dumbledore é super escroto com o Snape de novo, com o Harry, falando que assim, o Snape odeia o seu pai, Harry, porque o seu pai salvou a vida dele. Tipo, ele pode não estar tá falando isso só pra encobrir o segredo que ele prometeu guardar do Snape, né? Pois é, então, aí tá vendo, Igor? Nesse episódio a gente já conseguiu reunir uns 4 erros do Dumbledore. Você sempre pede 12. Não, no caso aqui ele já não foi um erro, porque ele tá cumprindo a promessa dele pro Snape, né? Fazendo o Snape ser escroto. Isso aqui tá virando aqui uma análise do Snape de novo. O Snape, ele cita tudo que ele entra, tudo que... Você sabe que é o nome disso, né, gente? É protagonista da porra da história toda. A Larissa já me fez mudar de ideia totalmente no tópico Snape, agora eu adoro ele. Eu posso morrer. Minha missão, caralho. Mas enfim, então só pra encerrar isso, pra gente poder voltar pra pauta. Eu acho que esses momentos, igual você citou essa cena lá do primeiro livro, essa cena aqui, que eles ficam muito batendo nessa tecla, tipo assim, ele sofreu um desapontamento por causa da Ordem de Merlin, não sei o que, não. Isso tudo é tão insistente, tipo, nenhum personagem tem uma insistência tão grande de detalhes, assim, sabe, que tipo, vão formando o caráter dele, ou a falta de caráter, né? Isso é de fato uma coisa que, relendo esse livro, eu só consigo enxergar isso como uma construção já pensada pela Rowling, de tipo assim, eu preciso tornar ele a pior pessoa possível pra que ninguém desconfie do que ele é, sabe? Que ninguém pode desconfiar das motivações dele. Então eu vou colocar ele aqui, ó, puto porque ele perdeu uma medalha, vou colocar ele aqui puto porque, nossa, eles eram tão simpáticos, eles só, tipo, colocaram ali, era só uma brincadeira. Ele quase morreu, gente, que exagero. Então você vai colocando as coisas pra ir, tipo, as coisas vão, tipo, piling up, assim, sabe? Pra você olhar e falar, não existe a possibilidade desse cara ser bom, ou desse cara ter alguma coisa boa que seja, sabe? Só que ao mesmo tempo ela sempre vai colocando estranhamentos, assim, tipo, lá no primeiro livro, ele é um escroto, mas por que ele salvou o Harry? Só porque ele era professor? Nossa, mas estranho, né? Ninguém mais tentou salvar o Harry. Aí, sabe, então ela vai colocando pequenas coisas, assim, que é realmente pra construir o personagem. Mas tá bom já, né, Lari? Tá bom, desculpa, gente. Já conseguiu uma nova fã de Snape. Mas assim, olha, em minha defesa, quem puxou o assunto hoje não fui eu. Não foi eu que comecei.
Mas voltando ao Lupin, né? O grande amor do Severus É o Snape. par romântico. Par romântico. Tem uma outra frase dele que me deixou intrigado neste livro, que eu acho que não passa de uma figura de linguagem, né? Mas gostaria de saber o que vocês acham. Tem um momento que ele fala assim: eu sabia que o seu patrono era um servo, né? Porque apareceu lá no quadribol, na partida de quadribol, e por causa do seu pai. Toda vez que ele se transformava, ele era um cervo. Eu não lembro como é que ficou a frase em português, mas em inglês é He was always a stag. Faz parecer, né, enfim, abre a linguagem abre um pouco pra gente imaginar que pode ser que nem sempre se transformasse no cervo, ou há animagos que transformam em mais de uma coisa, mas a gente sabe que não é assim, né, que os animagos, eles sempre se transformam no mesmo animal para sempre e sempre. Always. Uhum. E outra coisa que eles conversam aí também nessa hora do adeus. Que eles conversam não, né? Que o Lupin devolve pra ele a capa da invisibilidade que ficou lá na casa dos gritos. Que eu não sei que horas que ele pegou isso, mas tudo bem. O Harry esqueceu da capa dele de novo, né? Então, ele não tem cuidado nenhum com essa porra dessa capa. Eu passo muito nervoso Porra, com, Harry, com uma isso, relíquia gente. da Nossa. morte, uma herança do teu pai, tu deixa tudo quanto é canto essa porra. A capa sempre dá um jeito de voltar pra ele. E ninguém parece querer ela pra ele. Pois né? é. Tipo, todo mundo devolve. E o Lupin também devolve o mapa do Maroto. Aham. E rola uma hesitada ali, né? Mas rapidinho, ô Luísa, desculpa te interromper, mas olha só, eu fico pensando também no Snape, que ele olhou assim pro mapa, aí olhou o pessoal passando no mapa e saiu, deixou o mapa lá, tipo, pô, ia ser top ter um mapa, sabe? Pra você ser o Snape. Se bem que eu não sei se ele iria querer ter uma coisa dos marotos, sabe? Mas, Nossa, eu nem reparei. tipo, Eu acho que ele tava mais preocupado com outras coisas. Né? mas seria Fosse útil pra outro ele estar com o mapa contexto. pra achar as pessoas caso eles saíssem dali. Ah, mas acho que ele não pensou nisso. Ele Eu não acho tava que a pensando- gente já. ninguém a gente pensou, já- né? Esse é o problema. Isso é verdade. Aquele capítulo foi um grande não pensar. Mas a gente já conversou em um tópico anterior aqui mesmo, como que quando o assunto é Sirius Black, ele vira outra pessoa, assim, tipo, não existe o Snape calculista, racional e tal, ele é outra pessoa, ele viu lá, Sirius Black tem que matar, sai correndo, sabe? Então, eu acho que se fosse num outro contexto, talvez ele pegasse, porque realmente é uma arma, né, cara? Uhum. É uma ferramenta É um maravilhosa. negócio. E eu acho que foi porque ele ficou meio assim, tipo, nossa, eu vou abrir mão de uma coisa que eu fiz com os meus amigos, sabe? Não tanto pela utilidade do mapa em si, mas pelo valor emocional que ele tem. Sim, eu Eu também não sei. acho. Eu acho que, porque ele meio que dá a entender que ele tá hesitando porque, sei lá, porque o mapa é uma parada meio, não perigosa, né, mas assim, Sorrateira, sei lá. tipo, sou um professor dando aqui elementos pro aluno quebrar regras e tal. E aí, tanto que ele fala, tipo assim, eu não sou mais seu professor, então eu acho que eu posso te dar. Mas eu acho que tem mais a ver com essa coisa sentimental também. Eu consigo imaginar ele, tipo, meio que sofrendo de abrir mão daquilo de novo, assim, né? Sim. Tem dedo dele ali, né? Tem dedo do Potter aí, né? Só se fosse pelo valor sentimental, porque não tem muita utilidade pro Lupin, né? Saber as pessoas que andam por Hogwarts e tal, que ele tá saindo. Mas também tem a questão de que... eu acho que faz muito sentido ele dar também pro Harry, né? Porque... tipo, pô, era do pai dele e o pai dele não tá mais aí com ele, então, tipo, é o que ele pode ter, assim, sabe, do pai. Isso e a capa também, né? Que ele, o que o Harry parece não se importar muito, mas enfim, né? Ele tá meio que duas coisas do pai dele retornando pra ele através do amigo, do pai. Ai, que lindo. Depois tá emotivo. Aí depois que o Lupin vai embora, né, eles ficam lá conversando, o Dumbledore e o Lupin ficam conversando, e acho que é aí que rola, né, O Dumbledore e o Harry, no caso. o Dumbledore e o Harry. Acho que é aí que rola o momento mais Clarice Lispector do livro, né? Que o Dumbledore saca o livrinho dele de frases e vai lendo. Assim. Frases cabeça. Frases para colocar no Facebook, frases para tatuar. O pensador. O Harry tá se questionando se adiantou alguma coisa ele voltar no tempo e de mover mundos e fundos pra alguma coisa, sendo que no final das contas o rato escapou e provavelmente vai se juntar com o Voldemort e tal. E o Dumbledore está pleno, né? Fala, meu filho, claro que adiantou alguma coisa. Olha o que você tá falando. Você salvou 2 vidas. Exatamente. Ele impediu que um destino terrível, né, possa acontecer. Aí a gente tem aqui esse momento de visões da Raven, né, que o Harry
a câmera vem assim nos olhos do Harry, pam, e o Harry lembra da profecia da Trelawney. Inclusive esse Déjà vu filme, do Harry. inclusive o filme desse livro é 100% visões da Raven, né? Porque até o Sirius na bola de cristal ele vê. Ai, saudade de visões da Raven. E aí o Dumbledore, ele dá uma mais... Ele continua, né, sendo gaiato, continua sendo debochalvo, dizendo agora, né, que a professora Trelawney acertou 2 vezes já na vida dela, parabéns, né? Inclusive eu vou dar até um aumento pra ela. E isso E o é, Harry fica, inclusive, quê? isso é um foreshadow, né? Uhum. Para o 5º livro, quando a gente vai descobrir qual é a tal outra profecia que ela acertou. Eu imagino assim que o Dumbledore deve ter falado pro Harry isso, esperando que o Harry falasse: ah, é, professor, qual foi a outra vez? Mas o Harry Nossa, cagou. eu super ia perguntar. Eu também, O Harry que é super besta. Mas que ele deve ter achado que foi só uma piada sabe, tipo, uma hipérbole do Dumbledore. Sendo que não era a realidade. E nisso que o Cody tava falando de que o Harry falou, mas tudo que a gente fez não serviu pra nada, né? O Pettigrew fugiu. E aí o Dumbledore saca o livrinho dele de frases e fala, o Pettigrew lhe deve a vida. Você mandou a Voldemort um emissário que está em dívida com você, que já é um puta foreshadowing também pra relíquias. Que eu acho maravilhoso de ter isso aqui já. Sim. Nossa, eu acho que isso foi uma coisa que a JK escreveu, né, quando ela tava fazendo lá o 3º livro, e ela já pegou, assim, o rascunho dela do 7º, já escreveu lá. Momento em que o Harry vai ser salvo pelo Pettigrew. Várias setinhas várias nos setinhas. rabiscos dela. Até porque os livros, eles têm muitos desses ciclos, né? De salvação e sacrifício, né? Então, e de dívidas, e de acordos e tal. Então, tipo, a gente tem vários momentos em que isso vai retornando, assim. Então, com certeza, porque o Pettigrew não podia morrer nesse livro, né? Porque ele precisa retornar, fazer o Voldemort voltar no próximo livro. Então, quando o Harry salva ele, a Rowling já abriu um portalzinho pra usar isso no futuro, né? Porque isso ia voltar, nenhuma dívida ia... O livro não ia acabar com dívidas em aberto, né? Com vidas... Em jogo. Em aberto, assim mesmo, né? Tipo, eu te salvei, eu te poupei e você não me pagou. Sabe o que eu pensei agora? Será que, assim, é um contrato mágico, né? Não verbal, enfim, involuntário, que acontece quando você salva a vida de alguém, da maneira como o Harry salvou, e ele lhe deve de uma forma que ele não consegue controlar a própria mão dele, né, lá na frente. Fico pensando se a forma em que o James salva o Snape, de fato, tem o mesmo peso, assim, nesse sentido, sabe? Se tudo bem que ele não salvou porque ele estava envolvido, mas será que isso também não criou alguma coisa involuntária aí nessa questão? Só que eu acho que isso a gente pode discutir um pouquinho mais pra frente. Eu acho que um pouco, sim. Né? Porque, tipo, o Dumbledore apresenta isso pro Harry lá no começo, né? Tipo assim, o Snape, ele deve o seu pai a vida, né? Ou deveu em algum momento. Não, independente de qualquer... Mas, na verdade, o James não estava envolvido, né? Ele não sabia que foi só o Sirius que coisou. Faz sentido, assim. Só que o Snape não paga isso de volta pra ele, né? Então, ele paga pro filho, na verdade, né? quando ele tá protegendo o Harry, ele não tá só fazendo isso pela Lily, né? Tanto que, é verdade, tanto que o Dumbledore fala que, tipo, ele queria salvar o Harry pra, tipo, se livrar dessa dívida, né? E poder voltar a odiar a memória dele em paz. Tem alguma hora que eles falam isso, né? Que o Snape odeia o James justamente por isso, porque agora ele deve uma coisa pra ele. Outra coisa interessante é que, assim, eu já estou me preparando, né, pra a releitura do 4º livro, eu vou dizer aqui pra vocês. E aí, é incrível como toda hora o Rabicho fica falando pro Voldemort: não precisa pegar o menino, que bora tentar arranjar outra pessoa. Por que tem que ser esse menino? E será que já é um pouco dele, tipo, meio que tentando pagar a dívida pra ele sem saber? Tipo, ou ele só tá querendo evitar o que é mais difícil? Eu acho que ele só tava querendo evitar o que é mais difícil. Porque ele é um grande medroso. Será que ele não tem alguma gratidão que seja pelo Harry, assim? Ou não, ele não tem esse sentimento? Eu acho que gratidão, não. Mas eu acho que ele tá tentando meio que, tipo, se livrar dessa dívida, sim. Porque, tipo assim, se o Voldemort precisa do Harry pra um plano X, e pra aquele plano X ele conseguir poupar o Harry, ele paga a dívida dele. Mesmo que depois o Voldemort resolva ir atrás do Harry de qualquer forma e mate o Harry. Mas se ele conseguir convencer o Voldemort uma vez a deixar o Harry em paz, ele paga a dívida. Então eu acho que ele tá tentando pagar essa dívida. Mas gratidão em si eu não consigo imaginar ele tendo, não. Até porque isso é bem distoante do resto que a gente vê do personagem, né? Mas tem uma discussão interessante que eu acho que vale a pena a gente fazer antes de ir pro tópico final, que é o seguinte: nessa conversa que o Dumbledore tá tendo com o Harry, ele fala isso sobre essa dívida, sobre
esse vínculo, não sei o quê. Só que o Harry tá muito frustrado, e aí enfim, o Dumbledore retoma aquela coisa, tipo, do Harry encontrar o pai dele dentro dele e tal, e ele fala uma coisa, tipo assim, você orgulhou, você deixou seu pai orgulhoso ontem, porque eu tenho certeza que ele também pouparia o Pettigrew. E aí eu acho que é interessante a gente pensar se ele de fato pouparia, assim. Eu acho que a gente não tem dados suficientes sobre o James, material mesmo, pra dizer se ele pouparia ou não. A gente não conhece esse personagem, a gente conhece ele só pelos olhos dos outros. E durante a adolescência, que é uma grande bosta, é melhor a gente nem considerar. Então, eu não sei, real, assim, porque se a gente for pensar os parâmetros que a gente tem de pessoas similares ao James, assim, pessoas que se aproximam do James e que a gente conhece adultos, seria o Sirius e o Lupin. E os dois estavam dispostos a matar o Pettigrew. Dispostos a matar. Por causa do que eles fizeram, do que ele fez com o James. Então, se fosse o contrário, se fosse, tipo, o Sirius que tivesse ameaçado e o Pettigrew tivesse causado a morte do Sirius, e ali fosse o James e o Lupin, será que o James não teria matado? Será que o James teria poupado o Pettigrew? Pelo que eu pouco conheço do James, eu acho que ele teria matado. Eu acho que, tipo, o Dumbledore está fazendo um momento pedagógico com o Harry, sabe? Ele tá dizendo assim, Harry, tá vendo como é? Assim, sabe? O seu pai realmente não ia gostar que você tivesse feito isso, sabe? Aquela estrelinha, ele tá olhando pra você feliz porque você fez a escolha certa. Sabe, uma coisa assim meio, tipo, dando valores pro Harry. Seus pais estão sorrindo no céu. É tipo isso. Mas, assim, eu também acho que, assim, se o Sirius, vamos imaginar que o James tendo o Harry, e acontecesse a mesma coisa com o Sirius, tipo assim, sabe, fosse privado de ver o filho dele porque ele foi pra puta que pariu das cabanas, não sei o quê, e tudo mais, eu acho que ele ia voltar, mas, novamente, né, acho que a Larissa tem razão, a gente não tem conteúdo suficiente, vai que ele era uma pessoa poliana. Eu acho que a gente não tem dado suficiente, porque, tipo assim, igual quando a gente tava discutindo o negócio lá da dívida. Quando ele salva o Snape, é uma situação completamente diferente, assim, né? O Snape é um ator e um amigo dele. Por mais que ele odiasse ele... Por mais que ele quisesse. Exatamente. Por mais que eles tivessem as tretas deles ali, tipo, ele não matou ninguém. Tipo, é outra situação. Mas sabe o que eu penso também? No mundo bruxo, você fazer coisas como matar alguém, por exemplo, né? Eu acho que deve ter implicações mágicas que vão muito além da moral em si, sabe? Tipo, por exemplo, você não tá só prejudicando a sua moral, a sua, enfim, a sua capacidade de dormir à noite. Eu acho que você tá, de fato, criando uma coisa que pode gerar consequências sérias, sabe? Eu acho que você lidar com coisas como tortura, morte e tudo mais. E eu acho que quando o Harry olha e fala assim, meu pai não iria querer que o seu filho fosse um assassino. Não, ou melhor, quando o Pettigrew fala isso pro Harry, na realidade o Harry meio que isso faz o Harry meio que virar a chave, né? Parece que, tipo, de fato, pode ser que isso implique numa magia de alguma forma que o Harry não deveria sujar a mão dele, sabe, com isso mesmo. Então, da forma mais prática mesmo seria evitar que ele morresse. Isso aparece no 7º livro, né? Mas acontece, na verdade, no timeline ele do 6º. Quando o Draco é designado pra matar o Dumbledore, e o Dumbledore fala com o Snape que ele tem ele que tem que cumprir, o grande argumento do Dumbledore é que a alma do Draco ainda não se danificou, né? Aí o Snape, porra, e a minha? Assim, o que é questionável. Pra fazer Horcrux, você tem que matar uma pessoa e dessa forma você divide a sua alma, né? Então. Sim, então, tipo assim, eu acho que não é toda vez que você mata que você cria um Horcrux, né? Mas Sim, mas é um, tipo, é só isso que faz você criar uma Horcrux. Então é uma parada muito pesada, realmente. Você tá encerrando uma vida, né? Uma magia, um tipo de magia que é a vida. Sim. É bem perturbador, assim. Mas eu acho que, então assim, eu não sei. Eu acho que a gente não tem dado pra afirmar, assim, com certeza. Mas eu concordo com o Code, que eu acho que é meio que um momento pedagógico, porque esse livro é muito importante pra construção do James na cabeça do Harry. Tipo, o Harry, ele tem muito pouco dados sobre a família dele, né? Porque as pessoas também não ajudam, né? Porque, sabe, você é a cara do seu pai com os olhos da sua mãe. Ninguém... Daí... Grande merda. Sabe? Mas e o senso de humor? Eu herdei de alguém, sabe? Então, tipo... Ele não tem outras informações. E uma coisa que é muito importante pra ele, né, que a gente vai ver nesse livro, que começa nesse livro, é essa construção dessa figura paterna como um horizonte, né? Ele enxerga o pai dele como um modelo a ser seguido. Você não acha que, de repente,
de repente falharam também um pouco nisso, porque endeusaram demais o pai e a mãe pra ele. Com certeza. Exatamente. Absoluto. Até porque quando ele descobre que o pai dele era um adolescente bosta, ele tem uma Não decepção. acredita, né? Sendo que, na verdade, tipo assim, é foda, né? Porque ninguém conversa com ele abertamente sobre isso, sabe? E aí, quando ele vai conversar com o Sirius e com o Lupin sobre, eles relativizam o que ele fazia de uma forma muito bizarra, assim. Tipo, a gente era adolescente. Basicamente, o que eles falam é, o Snape pedia pra apanhar. E aí, sim, é muito nada a ver. Então, é uma construção muito bizarra de paternidade, mas é muito difícil também ser construir um pai e uma figura paterna e uma figura materna reais, se eles não estão ali pra ser verdadeiros, né? Então é muito difícil também. É tipo no velório, né? Que todo mundo é bom. Sim. Exatamente. Tipo, eu acho que as pessoas tinham um pouco de receio, assim, de carregar esse fardo de ter que falar a verdade pro Harry, sabe? De que o James não era perfeito. Inclusive, ele tava bem longe disso. E também a única pessoa que teve a coragem, entre aspas, assim, né? Porque foi meio sem querer, de falar isso pra ele foi o Snape. Lá no quinto livro, quando ele é obrigado a... Na verdade, acho que ele começa a falar ensinar já o Clumense pro Harry. Que é uma figura nesse totalmente sem livro credibilidade aqui, pro Harry, né? Ou seja, ele não leva em consideração. Na verdade, tipo assim, a primeira vez que ele fala sobre... Não sei se é a primeira vez que ele fala, mas, tipo, nesse livro ele insiste muito. Tipo assim, ele fala, você é igual ao seu pai, arrogante, não sei o quê. Anda pelo castelo de tal jeito. Mas ele não acredita. E aí, justamente porque o Snape não é uma pessoa confiável, muito menos pra falar sobre o James, quando o Harry vê isso acontecer no quinto livro, é um choque tão grande, porque ele fala, caralho, o Snape tava certo. E é exatamente assim que termina o capítulo, né, gente? Aquele capítulo acaba comigo, gente. Eu não consigo mais ler ele direito, porque ele me destrói. Mas, tipo, o capítulo termina com o Harry falando assim, e ele sabia exatamente o que o Snape sentia, porque ele já tinha estado naquele lugar. Ai, porque gente... é basicamente o que o Draco faz com ele, né? Só que sem a violência física. E o Duda, né? E o Duda, com a violência física. Vocês estão percebendo que o último capítulo do Prisioneiro de Azkaban tá fazendo a gente fazer um tour por toda a obra de Harry Potter. A gente já mencionou todos os livros até o presente momento desse episódio. É porque esse livro é o quê? Perfeito. Ele abre as portas. Agora me aponte 12 erros de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. Não tem. Eu vou estar concordando que não tem. Ele é completo, ele fecha no seu fecho. Como é que é a expressão do pomo de ouro? Ele abre no fecho, caralho. Ele abre com o Correio Coruja e ele fecha com o Correio Coruja, apresentando pra gente a bola de pelo do Ron. Ai, meu Deus. No trem. Mas antes do trem, gente, as aulas continuam, aparentemente, ou o trimestre continua, não entendi o que isso quer dizer na narração. Mesmo depois que as provas já aconteceram. Não, então, porque o que acontece? Nesse trecho realmente é confuso a forma como é escrito. Eu não fui conferir no original, mas eu acho que deve ter sido escrito assim no original também. Mas é porque muitas coisas são descritas como acontecendo, e aí da forma como é descrito parece que acontece por um período longo, assim, sabe? São eventos que se estendem por um longo período de tempo, só que na verdade eles acontecem tipo 2 dias. Não, sim. 3 dias. Eu fui checar no timeline, né, do HP Lexicon, eu vi que, de fato, toda essa treta já acontece, tipo, lá no comecinho de junho. Se eu não me engano, dia 6 de junho. Então, tipo, já tá na beira de acabar mesmo. E eles pegarem o trem pra ir embora. A fuga dos Sirius é dia 6 de junho. O Lupin é demitido, pede demissão no dia 7 de junho. E é também no dia 7 de junho que é o banquete de encerramento, pelo que eu entendi da timeline. Só que aí, tipo, depois que eles falam isso, ainda falam, tipo assim, porque aí a Grifinória ganhou a taça de quadribol, aí os resultados das provas, não sei o que. Então dá a entender que eles ficam mais tempo lá. Eu imagino que deva ser... É estranho, mas assim, eu imagino que eles devam ficar talvez mais alguns dias, assim, até pra, sei lá, organizar as coisas, receber o resultado de prova e tal. Fazer as malas. Se curtiu um pouco, né, também, tipo, antes de acabar antes de não se ver mais, tava só estudando, chega de estudo um pouquinho, né? Dar uma relaxada, tomar uma cerveja. Então, acampar no grande salão.
Eu imagino que eles fiquem ali, tipo, se as coisas aconteceram ali até o dia 8, digamos que o banquete tenha sido no dia 8. Eu imagino que o máximo que aconteça é que eles possam ficar até estourando o dia 15, assim, sabe? Até o dia 15 eles já foram embora. Então tem uns dias ali pra resolver as coisas práticas, de logística e tal, despedir da galera. Mas é porque realmente dá a impressão de que, tipo, passa um tempo longo, sabe? O jeito como é escrito. Os alunos ficarem se perguntando, né, quem que será que vai ser o professor de defesa contra as trevas ano que vem, ou o que vai ser. O pior é que, tipo assim, realmente eles têm razão pra... Sim. Assim, né? E realmente veio uma coisa bizarra no quarto livro. Vai vir coisas bizarras, né? Nunca vai deixar de estar tendo. Mas sabe quem que não está muito feliz nesse fim de aula, não tá curtindo muito bem esse tempo antes de ir embora pra casa? Ele mesmo, Draco Malfoy. Nossa, gente, esse menino nunca tá feliz. Vocês já repararam? Então, é exatamente isso que eu ia falar. Também, o que ele curte? Nada. Absolutamente nada. Ele é muito chato, gente. Que menino chato. Insuportável. E aí ele tá puto porque o Bicurso fugiu. E ele queria que o Bicurso morresse. Gente, não dá pra defender, né? Não dá. Eles colocam luz no fato de que o Draco e o pai dele foram outsmarted, né? Eles foram enganados, foram, enfim, levaram a pior do guarda-caças. Porque não basta ser anti-direitos dos animais, né? Você tem que ser classista, racista. Porque existe uma questão de raça ali também, né? Porque não é só porque ele é guarda-caça, porque ele é claramente meio gigante. Então... Sim. Ai, gente, tudo de ruim esse menino. Tudo de ruim. Castigo ter que dividir uma casa com ele. Mas outra pessoa que tá aí chata também, insuportável, né? É esse Percivaldo aí, ó. O Percy. Como é que o nome dele? É Percivaldo? É Percival. Percival. Eu vou chamar de Percivaldo. O Percivaldo tá aí, ó, querendo, prometendo mundos e fundos, falando que quando entrar pro ministério vai revolucionar tudo, vai apresentar um monte de proposta, não sei o quê. E no fim das contas ele vai fazer caldeirão, né? Aliás, vai nem fazer caldeirão, vai falar sobre caldeirão e falar que o caldeirão tá muito sujo. Mania. Mas assim... Ele é muito estagiário. Ele tem uma mania, assim, talvez porque ele é uma figura de autoridade, né? Entre aspas, em Hogwarts, né? Ele é o grande monitor, né? O monitor dos monitores. Aí ele deve achar que ele já vai chegar balando no ministério, né? Eu vou mudar esse negócio aí. E aí, né? O que acontece, né? Vamos ter ele chupando as bolas do Crouch logo. Mas assim, ele tem um ponto aí que tem coisa de segurança pra ser revista aí no Ministério da Magia, hein? Isso aí eu vou dar pro menino Percivaldo. Pense no pessoal burro pra segurança. Vou te contar. E, assim, parece que o Percy arrasou, né? Nas provas também do fim do ano. Quem não arrasou, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Porque vai impulsionar o seu sucesso, são os gêmeos. Eles não conseguiram tirar uma quantidade suficiente que eles deveriam. Inclusive, vamos conversar mais sobre isso nos próximos capítulos, nos próximos episódios. E nisso a Hermione já fala que ela desistiu de estudos dos trouxas e como ela já tinha desistido de adivinhação, os horários dela vão ficar normais, né? E aí a gente chega à conclusão de que as disciplinas optativas aparentemente continuam tendo os mesmos horários incompatíveis e impossíveis para os alunos, né? Estudarem, tipo, sem um vira-tempo. E aí, tipo assim, a Hermione, ela tava fazendo 4 disciplinas optativas, né? Estudo dos trouxas, adivinhação, aritmancia e runas. E trata as criaturas mágicas também. E trata as criaturas mágicas, sim. Então ela largou a adivinhação, ela desistiu de estudo dos trouxas, então ela fica com 3 disciplinas. E aí ela não precisa de mais de vira-tempo? Acho que ela tirou a que dava pra caber. Ela já tem acesso ao próximo calendário do ano que vem? Não. Pois é. Eu acho que a Hermione tá com muito privilégio nessa escola. Realmente, não tinha pensado nisso. Susan Sontag que nos perdoe. E, né, Grifinória ganhando, pra variar, né, desde que o menino Harry pôs o pé em Hogwarts. Tem Grifinória todo ano, que ele não é recalque, tá, gente? É apenas uma constatação. Parabéns, Grifinória, vocês arrasam. Uhul. Parabéns, inclusive não merecido. só... sim, merecido. Inclusive não só ganharam a taça de quadribol, a taça das casas, mas Harry e Ron passaram em poções. E passaram também em adivinhação. Agora eu me pergunto, pra que estudar adivinhação, gente? Tipo assim, pra que o Harry quer estudar adivinhação? Por que ele não simplesmente vai embora? Porque ele nem precisa disso pra ser Auror. Bom, e tipo, beleza, né? Ele tava lá no 3º ano, aí fez. Por que continua no 4º, no 5º? É pra poder prestar atenção na Trelawney. Aproveita, mas... É porque ela é legal, porque ela é divertida. É porque é pra ter o alívio cômico no livro, gente. As aulas dela e o futum de incenso. É verdade. A única coisa que acontece é que deixa o Harry triste
nesse finalzinho é que ele se toca que ele não vai poder morar com os Sirius e que ele vai ter que voltar pra casa dos Dursley. E isso dá muita dó. Mas alguém tem que contar pro Harry também, tadinho, que mesmo que o Sirius estivesse inocentado, ele provavelmente não ia poder morar com os Sirius, né? Por causa da proteção lá. Ele provavelmente ia ter que ficar nos Dursley ainda. Mas talvez ele tivesse, tipo, a casa do padrinho pra passar, enfim, né? Lógico que ia ser melhor. Mas ele já tava fantasiando com uma parada que provavelmente não ia acontecer exatamente como ele queria, né? Sim. E por falar nos Sirius, ele manda uma cartinha também pro Harry, né? Enquanto eles estão no trem voltando pra casa. Que dia achei isso na janela, gente? Esse troço que fica batendo na janela. É a mais nova bola peluda do Rony. Ai, que delícia. E nessa carta que o Sirius manda junto com a Peach, ou pelo Peach, é a nova coruja do Rony, né? E nessa carta ele ainda não usa os codinomes do Bicurso e dele mesmo, né? Que seria Almofadinhas. E aí, gente, o que vocês acham da tradução do nome da Peach, ou Peach? Aquele, né, primeiramente, né, mais uma vez, que nem o Fox, é o, né, não vamos misgender. Desculpa, eu vou errar o coruja. pra sempre. Toda vez, né, a Fênix, a coruja, a gente usa porque na feminino. minha cabeça é A. Eu acho que a Lia traduziu em alguns momentos como A também, né? Porque acho que só vai aparecer só vai aparecer He, depois que o Ron já personalizou a coruja, né, então, que geralmente é isso, né, em inglês a gente chama de it quando a gente... É um animal que a gente não conhece, depois vai pro pronome quando é um animal, sei lá, um pet, alguma coisa assim. Eu acho que meu erro tem fundamentos. E o Pigwidgeon, né, que seria uma mistura de porco com pombo, que é uma coruja fofinha. Eu achei legal a tradução, não tem nada a ver, né, o Peach, ou Peach, que não tem o T, mas eu leio na minha cabeça Peach, aquela cantora. Eu acho que é bacana, porque parece pititinho, piquititinha, sei lá, sabe? Nesse sentido faria sentido. Se fosse tipo Peach de pititinho e não Piche. Eu acho que foi meio que um ato falho aí. Eu não sei o que ela tinha na cabeça também, né? O que ela quis dizer com isso. Talvez ela esteja pensando, sei lá, em... Não sei, não posso nem imaginar. Talvez ela tenha uma referência que... É porque o que rola é que, tipo, o nome dela originalmente tem uma referência muito clara. E o apelido tem uma referência que faz o nome soar estranho. Então, tipo assim, o Harry estranho. Por que você tá chamando ela de Pig, sabe? Tipo, o que tem a ver se chamar a coruja de Pig? E em português isso não faz sentido. E não faria o menor sentido se fosse... Por que você tá chamando ela de Peach? Tipo, porque... Pô, se chamar de Peach, que é o nome dela... poderia ser o nome dela, É isso que eu acho que só faltou transpor isso pro português, mas eu não sei se é uma outra referência. Eu acho que ela podia chamar a coruja de porcaria. Aí o Harry chama ela só de porca. Tadinha da Peach. Toda vez eu falo errado. Ai. Arrasou. Gostei. E tem uma última coisa que acontece, né? Uma última coisa que é explicada nessa carta, que eu acho importante, que é uma coisa que a gente fica batendo a cabeça. A carta trazida pela porca. Que é... Aí, gente, é essa reação que tinha que ter com o nome, entendeu? Que é o rolê da Firebolt e do desvio do Sirius, né? Tipo, como que ele vai parar lá em Surrey, que é onde o Harry mora. Porque, tipo assim, ele tava em Azkaban, né? Que é lá em cima. Nossa, sim. E aí, tipo, ele atravessou o mar. Aí chegou em terra, aí ele foi lá embaixo ver o Harry lá nos Dursley, e depois ele subiu pra Hogwarts, tipo, nada a ver. E aí eu sempre sendo que Harry ia pra Hogwarts. Sendo que Harry ia pra Hogwarts. Então, tipo assim, eu sempre achei muito burro. Mas eu vou fazer a minha passada de pano pro Sirius aqui, que é uma coisa inédita. Mas é o seguinte, essa quarentena colocou muitas coisas em perspectiva. E eu me peguei, uma pessoa extremamente sedentária, preguiçosa, que se pudesse pegava o Uber pra ir na padaria da esquina, me peguei saindo para andar, tipo, a esmo, sabe? Tenho que ir no médico. Aí eu vou no médico, é 9 horas da manhã. E aí eu fico andando aleatoriamente até, sei lá... Quando você vai ver, você tá em Surrey. Quando você vai ver, você chegou em... imaginando... Santos. E aí eu fico imaginando que, tipo assim, isso porque eu tô presa em casa há 8 meses. Imagina ficar 12 anos preso num lugar. Realmente deve ser uma sensação muito incontrolável até, sabe? Tipo, de você, tipo, agora eu tô livre, eu vou andar, eu vou, tipo, sair. Nossa, o menino tá lá do outro lado do mundo, foda-se, eu vou andar, não, eu posso tentar.
Se eu morrer no meio do caminho, o que eu vou fazer? Aí você vai. Então eu vou dar essa... A gente não sabe também se ele pode ter ido de noite bus, né? Porque se um gato pode tirar ouro de Gringotts, por que um cachorro não pode andar de noite bus? É verdade. Inclusive ele explica também com essa carta, né? Que foi o Bichento que fez o rolê da Firebolt. Bichinho perfeito. Além de tudo, é office boy. Tem o fechamento desse livro com o Bichento, que é o Ron fazendo as pazes com o Bichento. Ah, é verdade. Essa cena é linda, ele entregando a porca pra ele cheirar e aprovar. Gente, agora pra mim ela chamou a porca, acabou. Então, gente, se você não dava nada por esse capítulo, porque achava que ia ser só um blá 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 de história pós-clímax, né? A gente conseguiu aqui fazer o quê? Um tour por toda a obra de J.K. Rowling. Então chegou a hora da gente procurar, cavucar nesse capítulo maravilhoso, totalmente fechadinho, redondinho, delicioso. Alguma coisa pra gente encrencar no nosso momento Avada Kedavra. O que vai ser? O que vai estar tendo nesse capítulo que dá aquele ódio, aquela raiva, aquela vontade de matar? Então, vamos lá. O que vai ser Larissa Zanfergini, quer dizer, Larissa Andreoli? Olha, meu avada nesse capítulo, ele foi muito fácil. Meu patrono também foi. Porque ele tem um combo, que é a existência do Pirraça e a existência do Draco. Os dois sendo insuportáveis. Então, 50 km por hora. Eu vou mandar uma avada ali, tipo, duplo, sabe? Tipo, que se bifurca pra ir nos dois. Muito bom. Eu acho que foi merecidíssimo. E o meu avada, assim, né, vai ser também pra outra peça que apareceu nesse capítulo. Essa pessoa é detestável, essa pessoa fodida. Ele mesmo, Cornelius Fudge. Esse grande merda. Esse grande incompetente. Que ainda bem que é incompetente, né? Nesse caso. Mas, enfim, incompetente e consistente. Tudo que não presta. Avada Kedavra, Fudge. Velho, você matou o ministro. Matei o ministro agora, né? Olha só. E o seu, Luísa? Qual que é o seu Avada Kedavra, amiga? Tá com muito ódio no coração? Então, eu concordo muito com o seu Avada e com o da Larissa também. Então, poderia ser o meu. Mas eu escolhi que o meu Avada vai ser pro fato de que o Harry percebe, né? Que ele não vai poder morar com o Sirius, porque até então ele não sabe da magia da mãe dele e tal, e consequentemente a gente também não sabe. E eu lembro muito bem, assim, de quando eu me deparei com essa cena, que eu fiquei tipo, nossa, que bosta, ele não vai morar com o Sirius, porque eu fiquei imaginando mil coisas legais que eles poderiam fazer juntos, sabe? E acho que o Harry também pensou um pouco nisso, então... Ia ter forte de travesseiro e caixa de pijama e tal, ia ser bem legal. Comendo feijãozinho de todos os sabores junto. Nossa, mas sabe o que eu fico pensando? Gente, não me levem a mal quando eu digo Sirius. Longe de mim. Tá, tô só viajando aqui agora. Sabe aqueles filmes que tem... Tá vindo na minha cabeça uma referência, mas eu não consigo lembrar o nome. Mas que tem, tipo, aquele cara que quer se divertir a qualquer custo, porque, sei lá, porque ele tem muito dinheiro, ele quer obrigar as pessoas a se divertir com ele e não pode descansar agora, a gente tem que brincar, a gente tem que isso aqui, não. Eu fico imaginando que o Sirius, ele tem tanta energia guardada que eu acho que ia ser cansativo, sabe? Porra louca. Tipo, Sim. No início ia ser maravilhoso, mas depois o Harry vai ficar assim, velho, peraí, eu tenho que fazer um dever aqui, ó. A McGonagall mandou uma redação e ele, tipo, não, que estudar o quê? Vamos fazer não sei o quê. Eu sei transfigurar, então eu vou te ensinar. Sabe, eu acho que ia chegar um momento que o Harry falar assim, velho, não tempo. Vou voltar pra casa dos Dursley. Só pra estudar. Desse momento, assim, que não foi bem uma avada, né, Luísa? Foi um momento, assim, triste e tal, de memórias. Acho que até pra gente amarrar aqui com o nosso momento que deixa a gente feliz, deixa a gente com aquele quentinho no coração. Momento Expecto Patronum. E eu quero saber, Luísa, qual que é o seu momento, patrono? O que te deixa muito feliz nesse capítulo? Ai, eu sou a pessoa brega que vai dar o patrono pro Dumbledore com o caderninho de quotes dele. E o que eu escolhi foi quando ele fala que as consequências dos nossos atos são sempre tão complexas, tão diversas, que predizer o futuro é uma tarefa realmente difícil. E isso pegou, assim, na minha ferida, porque é uma coisa que eu tenho que pensar constantemente hoje em dia pra não surtar. Então, esse é meu patrono. Parabéns, Nossa, Dumbledore verdade. arrasou mais uma vez. Né? Não adianta a gente ficar tentando prever o que vai acontecer, né? Que as coisas nunca vão acontecer como a gente esperava que fosse. Sempre vai ter uma variável diferente. Exatamente. É verdade. E o seu, Larissa? Ah, gente, meu patrono, como eu disse que o filme do Prisioneiro de Azkaban destruiu minha adolescente,
Essa cena foi uma cena que, tipo, moldou minha adolescência. Real, assim, tipo, eu amava isso. Eu juro pra vocês, eu queria poder projetar cenas das minhas memórias, assim, para as pessoas verem. Eu, tipo, gritar. Eu tinha uma amiga que lia Harry Potter comigo, né? Ela que me emprestava os livros. E a gente, tipo, interpretava as cenas, sabe? E essa era uma das cenas que a gente mais fazia. Eu amava. Que é a cena do estendido do Potter. Essa cena, tipo, eu leio o livro esperando pra chegar nessa cena. Essa é a minha cena favorita do livro inteiro. E eu sei que, tipo assim, ela não é uma cena que necessariamente é positiva, que, tipo, mesmo pro personagem, que é um personagem que eu gosto, assim, tipo, é uma cena que ele tá, coitado, né, um pouco fora de si, mas é uma cena que, naquela época, ela me divertia tanto, eu achava tão engraçado, que pra mim ela é, tipo, um marco, assim. Pra mim, esse livro, foda-se, vira tempo, ele gira em torno dessa frase, dessa cena. É uma sua memória um positiva, né? É o patrono, amiga, é isso. Do Potter. Sim, Ai, e essa é uma coisa legal, já que esse é o último patrono do livro, né, da temporada, é muito curioso, porque essa cena faz parte, essa cena que eu descrevi, né, deu falando dessa questão, essa frase, essa cena, esse livro, eles fazem parte de uma época da minha vida que, tipo, é uma época que eu guardo com mais carinho, assim, sabe? Que é, tipo, 2003, 2004, assim, que foi a época que eu era mais obcecada com os livros, assim. Foi quando eu, tipo, surtei com eles mesmo. E é uma época que, de fato, assim, se eu tivesse que produzir um patrono, definitivamente eu teria várias memórias desses momentos, assim, pra ser combustível do feitiço, sabe? Ai, que lindo. Então, que lindo. Definitivamente esse Estendido do Potter é real um patrono pra mim, sabe? Ah, eu amei. Eu também. O seu patrono está aqui comigo, né? Eu estou saudando o seu patrono com o meu patrono, que eu vou conjurar chamando novamente também Dumbledore, Lispector, dando uma lição de closure, de fechamento, de, enfim, de luto e tudo mais aqui quando ele fala o seguinte. Eu vou até citar porque essa frase é maravilhosa. Esse momento aqui é meu e ninguém vai roubar de mim, tá? Esse é o meu patrão. Você acha que os mortos que amamos realmente nos deixam? Você acha que não nos lembramos deles ainda mais claramente em momentos de grandes dificuldades? O seu pai vive em você, Harry, e se revela mais claramente quando você precisa dele. De que outra forma você poderia produzir aquele patrono? Pontas reapareceu ontem à noite. E depois ele continua assim: sabe, Harry, de certa forma, você realmente viu seu pai ontem à noite. Você o encontrou dentro de si mesmo. E tipo... essa cena é linda, gente. É muito linda. Eu lembro que eu reli já, sei lá, por qual vez e com lágrimas nos olhos. E é muito bonito, assim. Por mais que a gente tenha problematizado um pouco aqui a questão da idealização, né, do pai dele e tudo mais, mas é muito bonito esse momento de que o Harry percebe o quanto que as pessoas, né, que até já deixaram ele, enfim, fazem parte dele e ajudam ele a vencer os dementadores da vida e tal. É muito bonito. Mas eu acho que Sim. essa questão da idealização do James e tal, isso é uma coisa interessante de se debater, e eu acho que isso tem consequências pro Harry também ao longo da saga. Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa frase também, ela não é só sobre o James, sabe? Ela é muito sobre o próprio Harry. Então, eu acho que quando ele fala você o encontrou dentro de si mesmo, ele não tá falando que ele encontrou o James dentro de si mesmo. Ele tá falando que ele encontrou o que o James inspira nele dentro dele. Sim. Então, tipo assim, se é essa essa é a imagem que você tem do seu pai, então foi isso que você encontrou dentro de você. Não importa se seu pai não era essa pessoa, como você vai ver no futuro, sabe? Se ele te inspira isso, então que bom, sabe? Se agarra nisso, né? Sim, é isso que vale, assim. No filme, quem fala essas coisas pro Harry é o Sirius. E aí depois na Relíquias, quando ele aparece, lá quando o Harry gira a pedra na mão, o Sirius fala, estamos aqui. Aí ele põe a mão no coração, tipo assim. Sim. Estamos sempre com você. Isso é um tema muito bonito de Harry Potter. Toda essa questão, né, da morte e da influência das pessoas que já foram, mas que deixam mas permanecem vivas enquanto a gente lembra delas. Mas já que você falou isso, Cody, eu queria encerrar esse podcast
esse podcast não, porque o podcast vai continuar. Por favor. Esse livro, esse trecho do Dumbledore, ele é muito massa, assim. E ele serve pra gente discutir uma coisa que a gente não vai discutir agora, mas assim, só pra dar uma pincelada, assim, que a gente já discutiu em vários momentos, eu e você, especificamente, sobre o patrono do Snape, né? Eu acho que aqui, isso que o Dumbledore tá falando também vale, sabe? Porque quando isso que ele fala aqui, ó, Pontas reapareceu ontem à noite, de certa forma você viu seu pai, você encontrou dentro de si mesmo. Por que ele fala isso? Porque o patrono do Harry não é um cervo, é o James. Tipo, é o cervo em que o James se transforma, né? Assim como o patrono do Snape não é uma corça. O patrono do Snape é a Lily. É a corça que é a Lily, sabe? Que é o patrono da Lily. Então eu acho os paralelos entre a história do Harry e do Snape são muito massas, assim, porque os dois sofrem traumas muito parecidos, eles passam por coisas muito parecidas e eles encontram força em situações, em lembranças muito semelhantes também, né? Uhum. Of course you had to make this about Snape, né, Larissa? Bom, o Snape já ganhou uma nova fã, Não seria eu, definitivamente. né? Se não fizesse isso. Eu fui contratada pra isso. Então, gente, é nesse clima feliz e um pouco triste, mas ao mesmo tempo bom e de fim de ciclo, né? De fim de ano. E de caralho, que livro bom! Sim, e eu acho que eu te retiro um pouco do que eu disse, de que eu não achava esse livro tão bom, porque ele tudo faz sentido, tudo se fecha, ai, sei lá, É isso, gente. A gente já aprendeu a lidar com os hipogrifos, a gente já viajou no tempo, já salvou gente inocente. A gente já pode fechar esse livro e começar a pensar na Copa Mundial de Quadribol. Pensar em espiões infiltrados, em gincanas potencialmente perigosas, rituais sinistros, porque tudo isso está nos esperando no quarto livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo. A gente vai ver vocês na próxima temporada, depois das nossas lives, revisão de capas, leitura de comentários e mais uma surpresinha que vai ter. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Então deixe lá seus comentários nas nossas redes sociais, né? Como vocês viram, como vocês podem entrar em contato com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, gente!